Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando, refletindo sobre as Escrituras Sagradas, sobre o amor de Deus, a graça dele, que é tão abundante. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas também nos faz um alerta. Que diremos, pois, continuaremos a pecar para que a graça abunde? E a resposta é, de modo nenhum. Por quê? Porque Deus chama você e a mim para a santidade, para sermos separados, para vivermos para a glória dele. E é interessante pensar nisto à luz das Escrituras, porque desde o início, quando Deus criou o homem, diz a Bíblia, ele o criou à sua imagem e semelhança. E a Bíblia nos relata que Deus, então, tendo comunhão com o homem, desfrutava de intimidade com ele, de um diálogo diário com ele. E a palavra de Deus nos diz que o homem rejeitou a Deus, querendo ser como ele. E a partir desta decisão, o homem chama para si o pecado, a transgressão, a rebeldia, a desobediência em sua vida e torna-se agora escravo do pecado. Como escravo do pecado, o homem rejeita a Deus. Vive para satisfazer os seus instintos, para satisfazer os seus desejos carnais, corruptos, perversos, malignos. E é por isso que você e eu lemos em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo número 20, que Jesus diz assim, o que sai do coração do homem é isso que contamina o homem. Porque no coração do homem, disse Jesus, é que de lá procedem os maus pensamentos. Todas as coisas procedem de dentro, disse Jesus, e contaminam o homem. O que Deus então fez para prover a libertação para o homem que voluntariamente tornou-se escravo do pecado? Deus envia o seu Filho Jesus para libertar o homem do pecado. E eu preciso que você e eu entendamos com clareza o que significa ser livre do pecado. Não é mudar de religião. Veja que engano terrível. As pessoas às vezes acham que trocando de religião, elas estão ficando livres do pecado ou sendo salvas. Isto não é bíblico. Outras acham que por escaparem de uma situação de morte, de um risco de morte, elas estão agora nascendo de novo. Ah, eu nasci de novo. Por quê? Porque era um acidente para a morte, porque era uma enfermidade para a morte. Como Deus me livrou daquele acidente para que eu não morresse, como Ele curou a minha enfermidade para que eu não morresse, eu nasci de novo. Tudo isto consiste em cuidado de Deus, em bênção dele, em manifestação do amor dele por nós. Porém, isto não é novo nascimento. Isto não é libertação do pecado. Novo nascimento é quando Jesus Cristo vem habitar dentro de nós, levando-nos pelo poder da sua morte e morte de cruz, levando-nos a morrer juntamente com ele para o pecado. Quando ele nos liberta, então, do pecado. Na cruz, não somente ele foi crucificado, mas você e eu e toda a humanidade, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 32, que Jesus, quando foi levantado naquela cruz, ele atraiu todos os homens e incluiu no corpo dele, espiritualmente, escute isso, os que já haviam morrido, os que estavam vivos e os que haveriam de nascer, todos foram atraídos em Cristo. Aqueles que outrora, antes dele, confessaram a ele como sendo ele o Messias, o ungido de Deus, receberam a salvação. Aqueles que estavam presentes ali naquela hora e que reconheceram a Jesus como Salvador, receberam a salvação. E aqueles que a partir de então, mesmo não o tendo visto, creem nele como sendo ele o Salvador, recebem a salvação. Portanto, novo nascimento é mudança de vida. O velho morre e nasce um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher, com a vida de Cristo habitando nele. Assim, esta vida nos liberta do pecado e nos dá agora a garantia e a certeza de que aquele que começou esta boa obra nas nossas vidas vai aperfeiçoando-a a cada dia em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Novo nascimento consiste
em morrer para o pecado, para a velha vida e nascer para uma nova vida, nascer com a vida de Cristo, a vida da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você deseja experimentar o novo nascimento, a libertação do pecado e ter a vida eterna, a salvação eterna, o caminho é simples e você já conhece, mas vamos reforçar. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele como sendo Ele o seu Salvador e o seu Senhor. E o mais, Ele fará.